Aleluia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, glória a Deus, mais um dia o Senhor está cuidando da nossa vida, está cuidando de cada situação. Vamos glorificar, vamos agradecer o nosso Deus pela graça, pela bondade e a misericórdia dele conosco, em nome de Jesus, diante de cada situação. Vamos viver o cuidado, a graça, a misericórdia, a presença do Senhor, em nome de Jesus. Olha só, irmãos, cada dia Deus trata de um assunto, tem uma palavra, a direção de Deus para a nossa vida, o cuidado do Senhor. Então, bora ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus, bora ouvir a direção de Deus, aquilo que Ele tem para a nossa vida, diante de cada situação. Olha só, vamos ler aqui o que eu quero falar para trazer para nós. Antes de mais nada, você já consagrou aí o seu dia na presença do Senhor? Já glorificou a graça e a bondade, a misericórdia de Deus diante de cada situação? Por quê? Porque quem está cuidando da nossa vida é Deus, não é verdade? É a bondade e a misericórdia de Deus que é sobre nós. Então, consagra aí, se alegra, Deus está cuidando de tudo. Olha só, irmãos, eu vou ler João 15, 5, 2 Coríntios 11, 14, João 14, 26. Vou ilustrar com Mateus 16, 16, né? Não é ilustrar, né? É trazer um exemplo, um exemplo da situação aqui. Olha só, eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Irmão, presta bem atenção. O que Jesus está falando conosco? O que ele falou? Ó, eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Irmão, eu só vou conseguir. Aí Jesus fala: sem mim, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Sem mim nada podeis fazer. Olha só, presta bem atenção. O que nós precisamos aprender diante de cada situação? A nossa vida está nas mãos de Deus. Quem está cuidando da nossa vida é Deus. E eu preciso da presença de Deus em todas as situações, em todas as condições. Aí às vezes a gente fica achando que é autossuficiente, né? Capaz, né, de realizar, de fazer, de executar. Irmão, acorda para a vida em nome de Jesus. Diante de cada situação eu vou viver o cuidado, a misericórdia, a manifestação de Deus. Essa daí é a ideia do Satanás do inferno, que muitas vezes quer nos levar para longe da vontade de Deus, para longe da presença de Deus. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar a graça e a misericórdia de Deus diante de cada situação. Nós vamos buscar. Ele falou que sem mim nada podeis fazer. Olha só. O que eu quero trazer para nós? Olha aqui, o Coríntios. 2 Coríntios 11, 14. E essa atitude não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Irmão, é esse texto aqui que eu quero, texto base, esse aqui, 2 Coríntios 11, 14. E essa atitude não é de se admirar. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Irmão, olha só, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender? Que Jesus falou, sem ele nada eu vou conseguir. Não vou conseguir fazer nada. O que eu quero trazer para a nossa vida? Irmão, nós precisamos da percepção, da direção do Espírito Santo de Deus. O contexto estava falando de alguns homens que se faziam de homem de Deus,
de mulher de Deus, de pessoa de Deus, e estava enganando o povo lá nessa época aqui, né? Nessa ocasião, quem está falando isso aqui é o Paulo. Então, ele fala assim, ó, não é essa situação, não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Irmão, em nome de Jesus, Jesus falou para mim e para você, sem mim, você não pode realizar obra alguma, você não pode realizar nada. Acorda, querido, querida, acorda. Às vezes eu estou pensando que isso é assim, isso é assado, mas como é que eu vou fazer? É Espírito Santo. Ele falou que sem ele nada eu vou conseguir fazer. Por quê? Porque o que eu quero trazer para nós? Deus quer nos dar percepção das situações. Olha, essa situação aqui é de Deus. Essa situação aqui é do diabo. Essa situação aqui é da nossa própria carne. É a ideia da carne, é a natureza humana, é os sentidos da nossa carne. E acorde, irmão, em nome de Jesus. Às vezes eu estou aqui pensando que, mas isso vai acontecer assim, isso vai acontecer assado, isso é de tal jeito. Olha, fulano, toma cuidado que isso aqui não é assim. É o Espírito Santo, no versículo 14, 26, João 14, 26 vai falar assim, ó, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos ensinará todas as verdades, vos falar, lembrar de tudo que eu vos disse, ou vos ensinará todas as coisas. Irmão, presta bem atenção. A palavra de Deus está falando que a atitude que o Paulo estava passando ali, tinha lá uns obreiros lá que era tudo obreiro do Satanás. E ele falou assim, ó, essa atitude não é de se admirar, porque até o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Irmão, às vezes eu estou enxergando uma situação e estou falando assim, estou falando com você agora. Essa situação aí é de Deus, é coisa de Deus. E aí a gente começa a orar e começa, né, a se alegrar. Daqui a pouco você vê que não tinha nada de Deus no negócio. Às vezes é uma habilidade humana. Às vezes é uma capacidade humana ali. Tem nada de Deus no negócio e eu estou ali com a boca aberta. Ou outra situação desafiadora. Você fala assim, não, Deus não está nesse sofrimento todo, não. Deus não está nesse desafio todo. Ih, irmão, e às vezes está, hein? Às vezes tá. Você vai ver já já aqui. Agora o que eu quero trazer para nós? Ele está falando para mim e para você que sem mim nada podeis fazer. Ele falou, Jesus falou, ó, sem mim, eu sou a videira, vós o ramo, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Às vezes eu estou querendo um fruto, que fruto que eu estou querendo? Um carro novo, né? Trocar de carro, puxa, vou trocar de moto, não vou comprar um carro, né? Quem não tem carro vai comprar um carro, vai fazer isso, vai fazer não sei o quê. Irmão, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender? Diante das situações, quem está tomando conta da nossa vida é Deus. E eu preciso do Espírito Santo para me ensinar todas as coisas. O que a gente leu aqui? Que o Satanás pode se transfigurar, se disfarçar de anjo de luz. Ó, essa situação, essa atitude, a atitude vem de alguém, certo? Não é de admirar. Aí ele entra, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. O que eu preciso entender? Irmão, não anda sozinho, não. Não anda sozinho, não. Dependa do Espírito Santo de Deus. Às vezes eu estou ali na situação e muitas vezes o Espírito Santo vai usar, pode falar conosco diretamente através da palavra, nos impulsionar com alguma atitude, ou às vezes ele pode usar uma pessoa, usar um homem de Deus, uma mulher de Deus e nos ensinar, e assim vai. Mas o que eu quero dizer para você? Não anda sozinho, não. Dependa do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Dispensa a ideia do diabo. Presta bem atenção. Aí você vai, vamos lá, vamos para a parte prática aqui, ó. E Simão Pedro respondeu: Tu és, Jesus está perguntando, Mateus 16, 16. Jesus está perguntando, ó, vocês dizem
quem eu sou? Jesus perguntando, ó, o povo está dizendo que eu sou quem? Aí eles falam assim, ó, uns estão dizendo que o senhor é Elias, outros que é Moisés e tal, e vai falando lá, né? Vai dando as opiniões. Aí Jesus fala, e tu os que diz? Aí nós falamos, aí o Pedro toma a palavra e fala assim, ó, tu és o Cristo, né? Aí a gente entra aqui no texto. E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Olha que coisa maravilhosa. O Pedro pegou, tomou a palavra e falou: não, o Senhor é Jesus, o Filho de Deus vivo. Irmão, acabou de receber um elogio, ó, não foi o pai, não foi a carne nem o sangue, mas meu pai que está no céu. Agora entra a outra parte da história. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, filho de Jonas, pois não foi revelado por ti por carne, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu pai que está no céu. Irmão, aí aqui está no versículo 17. Eu vou pular para o versículo 21. Ele fala assim, ó, Pedro, aí ele fala assim, ó, tu és rocha e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Então ele vai lá, começa a elogiar o Pedro, né, e falar, né, que vai edificar a igreja nele, né, e claro, ele, né, Deus usou ele tremendamente, né, e passou grandes desafios e viveu aquilo que Deus tem para ele, né? A gente sabe que é um dos apóstolos que estava sempre ali fazendo as coisas. Então, aconteceu isso aqui. Mas olha só, no versículo 21, a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Irmão, presta bem atenção. Olha o que Jesus está falando. Jesus, Filho de Deus, reconhecido pelos discípulos, e nós cremos e pela fé tomamos posse que ele é o Filho de Deus, nosso Salvador, certo? Aí ele falou assim, ó, a partir daquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos, ó, eu vou morrer, eu vou passar injustiça, eu vou sofrer, vou passar um... Irmão, aí o que eu preciso enxergar nessa situação? O que eu vou falar? Não, isso aí não é de Deus, não. Deus não quer que eu sofra. Mas para com isso. Você acha que Deus quer que eu viva sofrendo aí, passando desafio? Irmão, eu preciso do Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes eu posso tentar abortar o plano de Deus, eu posso tentar impedir o plano de Deus em nome de Jesus. Então, não ande sozinho, deixa o Espírito Santo te guiar diante de cada situação, deixa ele se manifestar e as coisas vão acontecer. Aí eu fico lá com as minhas ideias cheias de caraminhola na cabeça, né? Não, esse negócio aí, Jesus, ó, aí no versículo 22. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestar, a corrigir Jesus. Olha a ideia do Pedro. Chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se a si, Jesus repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Irmão, o cara estava feliz, estava, né, com o peito estufado, né, parecendo aqueles, né, todo cheio de coisa, né? Jesus falou que a igreja vai ser declarada em mim, né? E sobre ti edificarei a minha igreja, e não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então, ó, se encheu. Aí Jesus falou para ele, ó, eu vou morrer, vou passar um monte de desafio. Ó, Jesus, vem cá, chega aqui perto de mim, Jesus, ó, não faz isso não. Isso aí não vai acontecer não. Para com isso. Jesus fez o quê? Para trás de mim, Satanás. Irmão, em nome de Jesus, ninguém está vivendo debaixo
das ordenanças do diabo. Nós estamos buscando a Deus, nós estamos buscando ao Senhor. Agora, o que nós precisamos entender? O que nós precisamos entender? O diabo se transfigura em anjo de luz. Jesus repreendeu Pedro porque ele estava seguindo a ideia de homens, a ideia da carne, a ideia dele mesmo, a ideia de Satanás. O que eu quero trazer para mim e para você? Dependa de Deus, dependa do Espírito Santo. O que ele falou? Ó, sem mim nada podeis realizar. Irmão, tem coisa que a gente pensa que é de Deus e não é. E tem coisa que a gente fala, não, isso daí não é de Deus, eu não vou sofrer, não vou passar desafio, não vou passar luta, eu vou viver aqui, ó, só na praia tomando um suquinho e tal, e um monte de coisa, e só tomando um solzinho. Não é, irmão, a vida, a realidade é outra história. Não vai nessa não. A realidade é outra história. Jesus falou assim, ó, eu vou lá, filho, eu vou morrer, vou morrer, vou ressuscitar o terceiro dia, tá? Pra você não ficar triste, mas vou passar por esse desafio todo. Irmão, Jesus levou chicotada lá, foi crucificado, o prego entrou na mão dele, entrou nos pés dele lá, ele morreu por mim e por você, mas ressuscitou ao terceiro dia. Dependa de Deus diante de cada situação. Por quê? O que nós precisamos entender? Espírito Santo, olha, eu estou olhando essa situação aqui, mas eu acho que essa situação não vem de ti. Aí ele vai falar comigo e com você. Não fica com medo de falar, será que é de Deus? Será? Não, irmão, a gente vai orar e pedir a Deus direção. O que a palavra está falando aqui? Ó, essa atitude não é de se admirar. Que até no anjo de luz, Satanás se transfigura, se transforma. Se transforma de anjo de luz para quê? Para nos enganar, para nos dar ideia da carne. Ó, oh, Jesus, não faz isso não. Você não vai fazer isso não. Irmão, ele não estava entendendo. E estava seguindo a ideia da carne, a ideia do diabo. O que eu preciso, eu e você, todo dia, precisamos fazer? Vamos continuar no versículo aqui. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo. Irmão, eu preciso negar a mim mesmo. Por quê? Porque a minha vontade muitas vezes vai se opor à vontade e o projeto e o propósito de Deus. É isso mesmo. Ou você acha que a sua carne, a minha carne gosta de levantar de manhã e fazer uma caminhada de 5 quilômetros, o nosso corpo vai se sentir bem? Claro que não. É claro que não. Claro que não. Agora fala se a gente não quer comer um pãozinho, tomar um café bem caprichado lá com um pão de queijo, um monte de coisa. É claro que sim. Irmão, em nome de Jesus, não segue a ideia da sua carne, não. Não segue a ideia do diabo. Ah, você não sabe o que é a ideia da carne, o que é a ideia do diabo. Verdade, a gente não sabe. E quem vai nos ensinar? Espírito Santo de Deus. Olha, presta bem atenção. José falou assim: ó, eu vou deixar Maria, não dá não. Esse negócio aí, como é que ela tá grávida aí? Como é que é isso aí? Ó, o que ele falou? Não foi essa a atitude que ele ia tomar? Mas Deus foi lá e ensinou para ele. Ó, o anjo foi lá, visitou ele de novo e falou assim: ô José, não fica com medo, não. Esse daí é obra do Espírito. Irmão, tem coisa que é obra do Espírito. E tem coisa que é obra, invenção, sugestão do Satanás do inferno. O que eu preciso fazer? Pedir a direção de Deus. O Pedro não estava andando com Jesus de manhã, de tarde, de noite, pescando, tomando café da manhã o dia todo e vendo os milagres. E viveu essa condição aqui de ele, ó, de manhã ele falou assim: Jesus, isso daí é eu e você. De manhã ele falou: Jesus, o Senhor é filho de Deus. Aí de tarde ele falou assim: ó, o Senhor não vai passar isso não. Jesus já expulsou logo. Aí ele falou o quê? Ó, então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Irmão, você está entendendo? Isso quer dizer o quê? Que se eu fugir do projeto, do propósito que Deus tem, eu vou perder a minha vida. Agora, se eu ficar no projeto que Deus tem e lá no meio do caminho eu morrer, ou você morrer, nós vamos ganhar a vida eterna.
Eu preciso morrer por causa do projeto? Eu preciso dar de tudo por causa do projeto, porque senão não há alegria em nós. Ele falou assim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu preciso me negar todo dia. Você precisa se negar. O que é se negar? Jesus, eu estou olhando para... Vamos falar do irmão. Eu estou olhando para a vida do meu irmão, eu acho que aquilo ali na vida dele é de Deus. Aí não é. Ah, eu estou olhando para a vida do meu irmão, Senhor, Deus, aquilo ali só pode ser uma obra do diabo, e não é a obra de Deus. Aí como que eu vou me orientar? Como você vai se orientar? Pergunta para ele, Espírito Santo de Deus. Vamos orar, irmão, vamos orar. Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu me dirijo a Ti, Senhor. Há situações que nós não sabemos, papai, como nos orientar. Senhor, nós julgamos. Muitas vezes nós acertamos, outra hora nós erramos. Por quê? Porque nós estamos na nossa conduta. Senhor, me ajuda, Pai, a me negar a si mesmo diante das situações, das opiniões, das condições, dos projetos, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, nos cobre com a Tua graça. Senhor, nós reconhecemos, Pai, e cremos na Tua palavra que diz que o diabo até se disfarça de anjo de luz para nos enganar, né? Senhor, em nome de Jesus, o Pedro estava tão bem, Senhor, e de manhã ele falou uma coisa, daqui a pouco ele falou outra. Papai, nós somos assim, de manhã nós falamos uma coisa, de tarde nós já estamos falando outra. Nos guarda disso, Jesus, nos guarda de enxergar as situações com os nossos próprios olhos, mas eu peço a Ti, Senhor, segundo a Tua palavra, que o Espírito Santo vai me ensinar todas as coisas, eu peço, nos ensina a perceber as situações, as condições, em nome de Jesus. Enche-nos com a Tua graça, enche-nos com o Teu poder e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Aniquila toda obra do inferno, toda obra de Satanás, toda situação contrária seja aniquilada pelo Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus. Senhor, nós reconhecemos, oh Pai, que nós precisamos nos negar a si mesmo, Pai, diante de cada situação e viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, Pai, alcança cada um que está comigo. Meu Deus, tem gente que vai tomar decisão daqui a pouco, Pai, e vai falar assim, ó Senhor, será que isso aqui é do Senhor? Será que não é? Às vezes a pessoa está crente que aquilo é do Senhor e às vezes não é. Pai, põe a Tua mão, envia lá o Teu Espírito Santo naquela situação, dá direção em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.